Mais uma vez, e como dizia no princípio, nós estamos reunidos para continuar a louvar o Senhor neste domingo número 31 do tempo comum. E as leituras, no essencial, nomeadamente a primeira leitura e o texto do Evangelho, que é a terceira leitura, recordam-nos que nós temos um Deus e este Deus deve, ou melhor, orienta-nos a que devemos amá-lo, a Ele, a Deus e ao próximo. Mas há um terceiro a quem devemos amar, que somos nós mesmos, e depois já vamos falar disso. Eu gostaria, entretanto, na primeira leitura, recordar o primeiro aspecto, porque o segundo está desenvolvido no texto do Evangelho, e vem exatamente na primeira frase. Diz este texto que nós devemos temer o Senhor. Temerás o Senhor, teu Deus. Quem passa essas orientações, quem recorda estas orientações, de facto, é Moisés. Conhecemos bem esta caminhada começada do Egito para a Terra Prometida, sob a orientação de Moisés. Sabemos que ao longo da caminhada aí no Monte Sinai, Moisés foi buscar a Tábua das Leis, 10 mandamentos, portanto, e esta parte vem no livro do Êxodo, capítulo 20, e é repetido no livro do Deuteronômio, capítulo 4. Nós estamos a ler o capítulo 6. E Moisés aqui recorda que é preciso temer a Deus. Temer não é um convite ao medo. Temer não significa tremer. Temor aqui é no sentido de que há necessidade de um abandono total a Deus, de um amor total a Deus, porque Deus é aquele que nos criou. Foi Deus que nos criou. É, vamos assim dizer, um temer no sentido de uma relação de pai para com os filhos. E por quê? Porque Deus é Deus. Deus é omnipotente, significa que tem todos os poderes. Omnipotente, tem todos os poderes. Omni significa a totalidade. Omnipotente, tem todos os poderes. Foi Ele que nos criou, foi Ele que criou o mundo. Ele tem todos os poderes, inclusive o poder sobre nós, porque Ele é o Criador, Ele é o Pai Celeste. Deus é omnisciente. Omni significa total, ciente significa ciência. Ele tem ciência de todos nós, Ele tem conhecimento de cada um de nós. Jesus Cristo, no Novo Testamento, retomará este aspecto e chega a dizer que até os nossos cabelos estão contados. De facto, ninguém conhece o número dos cabelos que tem. Jesus dizia que Deus é omnipotente, ou melhor, omnisciente. Além de omnipotente e omnisciente, Deus também é omnipresente, significa que Ele está presente em todos os lugares. Portanto, características de Deus, se quisermos assim, de acordo com o nosso entendimento, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tem todos os poderes, tem todo o conhecimento, está presente em todos os lugares. E aqui devemos claramente estabelecer esta diferença de que Deus é Deus. Mesmo se muitas vezes nós, os homens, queremos ser deuses, queremos que os outros nos adorem, queremos mostrar que somos mais do que os outros, mas aqui este texto recorda-nos mesmo isto. E às vezes queremos viver como se Deus não existisse. Viver com total liberdade, ou se quisermos com total libertinagem, como se Deus não existisse. E aqui a palavra temer, é também neste sentido. Não viver como se Deus não existisse, mas viver sob o olhar silencioso de Deus. E o próprio Jesus chegou a dizer, atenção, nós podemos pensar que ninguém nos vê ao praticarmos o mal, mas Deus nos conhece, Deus vê o que nós fazemos. Não vivamos como se Deus não existisse, porque isso é muito perigoso. Perdemos a consciência do mal. O pior que nos pode acontecer é perdermos a noção do mal. Viver como se Deus não existisse. Podemos matar, está tudo bem. A consciência não acusa, porque é normal. Roubamos, está tudo muito bem, porque é normal. Não é normal. Mentimos, está tudo bem. A nossa consciência não nos acusa, está tudo bem. Quando chegamos a este nível, é porque estamos muito mal. Há muita gente que pensa que o mal é normal. Não é normal. Não é normal. Os 10 mandamentos, já vamos falar deles, recordam-nos isto mesmo.
que há um Deus que devemos adorar, e é o primeiro mandamento que diz isso mesmo, adorar a Deus sobre todas as coisas. E este Deus, o nosso Pai, está aí ao lado. E, portanto, não somos assim tão completamente livres de fazer o que nós queremos, ter poder sobre os outros humanos, mostrar que somos mais, às vezes. Eu já ouvi gente a dizer, mas tu me conheces, sabes do que eu sou capaz? Sim, eu te conheço, és um ser humano. Eu te conheço, és um ser humano. Tens uma data de nascimento e tens uma data de morte. Celebras o teu aniversário, mas não queres que te falem do dia em que vais repor a alma, devolver a alma. Disto não queremos falar. És um ser humano. Tens uma data que marcou a tua vinda, a tua entrada triunfal ou não para este mundo. Depois tens outra. Significa que o teu tempo está circunscrito. Nasceste e vais morrer. Isto não é para vos atormentar, é para recordar isso mesmo, porque muitas vezes nos esquecemos. Isto recorda-nos que nós somos seres humanos, somos seres do tempo. O tempo é diferente da eternidade. Quem é eterno é apenas Deus. Não tem princípio e não tem fim. O homem não é eterno. O homem é temporal. Tem data de nascimento e tem data de morte. E é bom que nos recordemos isso, da nossa finitude, das nossas limitações, das nossas fragilidades, do nosso ser humano. Até podes ter muita gente para te proteger durante muito tempo, mas nunca durante todo o tempo. Porque depois você vai ficar cansado. Repare o que o tempo nos faz. Se você tem 30 anos, quando chegares aos 40, nunca mais vais voltar aos 30. Assim estás a caminhar, meus irmãos. Nunca mais voltarás até os 30. Se tens cabelo branco como eu, ainda que o pintes para fazer vaidade, nunca voltará a ser cabelo escuro. Porque estás a caminhar. E a tua caminhada é irreversível. Significa que você já não volta. Mesmo se disseres, eu sou mais porque tenho um poder, pode ser ele político ou econômico ou o que for, você é um ser humano. No cemitério, a tua campa até pode ser a melhor de todas, muito bonita. E alguém que morreu pobremente e ter uma campa sem enfeites, mas há algo em comum com os teus irmãos que estão no cemitério. Morreram todos. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos, que isto aqui é sério. Não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos do nosso lado humano. Do nosso lado finito, que tem fim. Sejamos humildes. E reconheçamos as nossas fraquezas e reconheçamos a nossa dependência de Deus. Claro que não somos apenas fracos, temos também potencialidades, temos também falências. E estas devem ser postas ao serviço dos outros, ao serviço dos nossos irmãos. Mas, com muita humildade, reconheçamos que somos seres humanos. Na segunda leitura, o autor da Epístola aos Hebreus estabelece uma diferença entre Jesus e os sumos sacerdotes que serviam o templo. Aqui também há uma diferença. E a diferença é mais ou menos a 3 ou 4 níveis. Qual é a diferença entre os sumos sacerdotes que serviam o altar e Jesus Cristo? O autor da Epístola aos Hebreus diz que a diferença é que os sumos sacerdotes eram muitos. Por quê? Porque viviam pouco tempo. Porque tinham um tempo limitado. Serviam ao altar durante algum tempo, depois morriam, então tinham que buscar outros. Ora, o nosso Jesus é um sacerdote eterno. Serve a igreja, está com a igreja eternamente. Sacerdote eterno, Jesus Cristo. Outra diferença, os sumos sacerdotes eram pecadores, até ofereciam sacrifícios para pedir perdão dos pecados deles e dos pecados do povo. Jesus é um sacerdote santo e imaculado. A palavra imaculado vem do latim. Macule, significa nódoa. Quando a gente põe um i antes, fica imaculado, significa sem nódoa. Sem, vamos dizer,
permitam que eu use esta expressão, sem sujidade, significa puro. Jesus é santo e imaculado. Foi inclusive tentado, mas não caiu na tentação. Nós não, os sumos sacerdotes não. São pecadores e até oferecem sacrifícios para pedir perdão. Perdão do povo, dos pecados do povo e perdão dos próprios sumos sacerdotes. Outra característica, os sumos sacerdotes ofereciam sacrifícios materiais, animais, produtos do campo. Jesus não fez isso. Jesus ofereceu a própria vida e para sempre. Cá está então a diferença entre os sumos sacerdotes e Jesus Cristo, que é o eterno sacerdote. Aqui nós devemos ser bastante humildes. E esta mensagem é sobretudo para nós sacerdotes. A Igreja orienta-nos a que durante o exercício do nosso ministério não nos vangloriemos, não nos envaideçamos, não busquemos, vamos dizer, a promoção social, a visibilidade que muitas vezes não existe. Nós somos seres humanos. São Paulo dizia que nós levamos este sacerdócio em vasos de barro. Somos frágeis. E é por isso que devemos continuamente pedir não só perdão, mas também pedir aos fiéis que rezem por nós. Aliás, o Papa Francisco sempre pede orações. Rezai por mim. Rezai por nós, sacerdotes. Nós temos esta responsabilidade simplesmente de conduzir o rebanho. Mas lá está. Quem somos nós? Jesus Cristo disse: fazei isto em memória de mim, na celebração da missa a que presidimos. Mas esta missa, esta celebração que nós presidimos para o povo, em nome do povo, a favor do povo. Sem o povo, o padre não é nada. Ele é ordenado para o povo. Ele oferece sacrifícios a Deus em nome do povo. E este ser frágil que vocês têm à frente é um ser humano que adoece, que às vezes até se enerva, às vezes até impaciente, que também tem pecados. Não vale a pena andarmos com ilusões, meus irmãos. Os sacerdotes são aqueles que vocês viram crescer, que cresceram no meio de vós, que cresceram convosco e continuam a crescer, que precisam de ajuda, que precisam de orações. Não tenhamos ilusões, meus irmãos. Nós servimos in persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo. Foi Jesus que disse: fazei isto em memória de mim. E esta é uma grande responsabilidade. Como dizia Dom Mbamba, exige nobreza de caráter, exige nobreza de propósitos, exige responsabilidade. É uma missão muito grande, é uma missão nobre, que exige de nós um bom testemunho de vida cristã. E é por isso que devemos continuamente pedir orações. Rezai pelos sacerdotes, rezai por nós. O texto do Evangelho apresenta-nos um cenário muito interessante. Como disse no princípio, em relação à primeira leitura, Moisés foi buscar a tábua das leis e deu-as a conhecer ao povo. Quantas tábuas? Ou melhor, quantas leis? 10. Os 10 mandamentos. Para quê? Para regular a relação entre o povo e Deus e entre os próprios povos. Os 3 primeiros mandamentos têm a ver com a relação entre o povo e Deus. Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, não invocar o santo nome de Deus em vão, santificar o domingo, naquela altura era o sábado. A partir do 4º mandamento é já a relação entre eles. O 4º mandamento é honrar pai e mãe. E assim sucessivamente. O 5º é não matar, o 6º é guardar castidade nas palavras e nas obras, o 7º é não furtar, o 8º é não levantar falso testemunho, o 9º é disciplinar os desejos, os pensamentos, e o último é não cobiçar as coisas alheias. 3 para Deus e os outros 7 para regular a relação entre nós. Eram 10 mandamentos. Ora, ao longo do tempo, o que aconteceu? Ao invés de cumprirem os 10 mandamentos, começaram a aumentar outros.
E chegaram a 613 prescrições. 613 outras leis que os sumos sacerdotes, doutores da lei, inventaram. No fim, isso ficou muito confuso. Além dos 10 mandamentos, aumentaram 613 outras leis. Como é que fica isso? 623. E aquilo estava a gerar muita confusão entre as pessoas. Até os próprios sumos sacerdotes, as tantas já não sabiam, afinal, qual era o mandamento mais importante. Então, começou a haver um debate entre eles. E não chegaram a consenso nenhum. Bom, mas como eles gostavam sempre de provar Jesus, foram ter com ele. Mestre, diga-nos então, nesta confusão toda, afinal, qual é o melhor mandamento? Ou maior? E Jesus respondeu: amar a Deus, amar o próximo, como a si mesmo. Nós aqui dizemos, Jesus falou de 2, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, mas na verdade são 3. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si próprio. São 3. Amar a Deus por quê? Por tudo aquilo que eu estive a dizer. Por causa da omnipotência de Deus, por causa da omnisciência de Deus, por causa da omnipresença de Deus, por causa de tudo aquilo que Deus é, Criador, eterno. Sobre isso já conversamos. Amar o próximo. Há um filósofo chamado Emmanuel Levinas, creio que é francês, que dizia que o outro é a epifania de Deus. Epifania significa manifestação. O outro, o teu irmão, que está ao teu lado, é a epifania de Deus. Ou seja, olhando para o teu irmão, tu vês Deus. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, tal como tu. É um ser humano, tem vida e vida humana que vem de Deus. E portanto, tu deves respeitá-lo, tu deves amá-lo. Tu deves amá-lo. Até isto tudo bem. O grande desafio, meus irmãos, é amar aquele que, como diz Jesus, que chega a ser teu inimigo ou teu adversário. E são estas perguntas que nós devemos dirigir a Jesus Cristo. Jesus, amar ao próximo, sim, é verdade. É fácil, parece. Mas Jesus, como é que vamos amar aquele que no local do serviço investe contra a nossa vida, inventa histórias para queixar o chefe e nós somos despromovidos ou demitidos? Oh Jesus, como é que vamos amar aquela nossa mana que anda a roubar o nosso marido? Como é que vamos amar aquele nosso irmão que às escondidas, afinal, está em saídas, em espetáculos de infidelidade com a esposa? Como é que vamos amar alguém que anda a bloquear a nossa vida? Aquele que não quis mostrar competência ou não sabe mostrar competência profissional, porque ao longo do tempo acadêmico, quando ele devia estudar, andou a fazer cábula e agora não sabe mostrar o quanto vale. E no local de serviço ele quer subir, quer ser promovido, mas à custa da fofoca. E distrata os outros e maltrata os outros. Como é que vamos amar aquele nosso chefe que nem sequer saúda? E quando é despromovido, apanha todo tipo de tensão. Tensão alta, tensão baixa e tensão média. Este é o grande desafio, meus irmãos. Como é que vamos amar aquele que não nos ama e bloqueia e investe contra a nossa vida? E Jesus diz que é assim mesmo que deve ser, porque se amarmos quem nos ama, o que é que faremos de diferente? E o que é especificamente cristão? Nós não precisamos de ser cristãos para amarmos quem nos ama. Os muçulmanos também amam quem os ama. Os inimigos entre eles também amam quem os ama. Os budistas também amam quem os ama. Aqueles que não acreditam em Deus também amam quem os ama. O que é específico? É amar aquele que nos bloqueia. Rezar por eles. E por quê? Se você não rezar por aquele que te faz mal e não rezares, e ele continuar a ser uma pessoa maldosa, tu vais continuar a sofrer. Reze para a conversão dele, porque ele depois de se converter, você também fica em paz. É esta a lógica de Jesus. Reze para a conversão daquele que te faz mal. Reze para o violento, pelo violento. Reze pelo, pelo corrupto. Reze pelo injusto. Reze pelo mentiroso. Para que ele seja boa pessoa, porque assim nem ele, nem você vai ser vítima.
Este é o grande desafio. Às vezes temos ódio, ok? Porque fez-nos mal. Eu não rezo. Como é que eu vou rezar por este que me fez tão mal? É melhor rezar para ver se ele se converta, porque se ele continuar a ser maldoso, a maldade dele vai continuar a atingir-te. Quando nós dizemos, vamos rezar por aqueles políticos que são corruptos. Eu não rezo pelos políticos corruptos porque estes aí não merecem a nossa oração. É melhor rezar, porque as consequências da corrupção atingem-nos a todos. E as consequências da corrupção, o que é que são? Falta de luz. Ei, não posso falar muito alto, senão a luz daqui a pouco vai. É a falta de água. É o lixo na rua. Somos todos atingidos, direta ou indiretamente. Não é fácil, mas devemos fazê-lo. Pelo menos isso que Jesus recomendou. Agora, amar a si próprio. Atenção, o amor a si próprio não é no âmbito ou na perspectiva narcisista. Como dizia, havia um grupo de cômicos na televisão, na TPA. Eu já me lembro dele, o Sidônio. Ele dizia, I love you me. Pô, em inglês, em princípio, devia ser I love myself. Não é? Não é nesse sentido narcisista. É no sentido de que nós somos seres humanos, recebemos a vida que nos vem de Deus. E ao cuidarmos bem de nós, ou devemos cuidar bem de nós, para poder servir os outros. Se você não cuida bem, agora estamos no tempo da Covid. Se você não se protege contra a Covid e és membro do grupo coral, as tuas manas vão fazer falta de ti, vão sentir falta. Então, cuide bem de ti, cuide bem da tua saúde, porque há gente que precisa de ti. Tu próprio também precisa de ti próprio. Cuide de ti. A vida que tu recebeste não é tua propriedade. É uma vida que vem de Deus. Quando Deus nos deu a vida, nós recebemos a vida e assumimos uma responsabilidade de cuidar dela. Porque ela não é nossa, por isso é que o suicídio é pecado. Cuidemos bem de nós para podermos servir os outros. Ora, o que acontece? Parece até que não gostamos de nós. A maneira como entregamos o nosso corpo ao álcool, às drogas, à prostituição. Às vezes consome-se tanto álcool, e isso até já me faz lembrar as palavras de São Paulo. São Paulo, a uma dada altura, pregava tanto o evangelho, falava tanto de Jesus, que a uma dada altura disse, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Às vezes é o álcool que vive em nós. Já não sou eu que vivo, é o álcool que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é a prostituição que vive em mim. Atenção, tu és um ser humano, tu tens vida, cuide da tua vida. Às vezes entregamos o nosso corpo ao álcool, à prostituição, às mutilações. Andamos a mutilar o nosso corpo, andamos a pintá-lo de qualquer maneira, a enfiar as agulhas para ver se mudamos o nosso corpo. Bom, cada um é livre de fazer o que quer do seu corpo, mas às vezes há aí transformações. Então nós aqui em África, gente que não é clara quer ser clara. Se você soubesse só o trabalho que essa história dá, estou a dizer-vos por experiência, dá muito trabalho essa pele clara. Dá trabalho. Não está contente porque só nasci negro, quer ficar claro. E chamas nomes a Deus, mas por que me fez assim? Contenta-te com o corpo que te deram, contenta-te com a personalidade que tens e desenvolve a tua personalidade. Procure a inteligência, procure ser sábio a fim de poderes caminhar bem com os outros. Vamos pedir ao Senhor para que estas orientações, estas diretrizes, estas diretivas nos ajudem a melhorar a nossa vida como cristãos, como cidadãos. Deus nos ama, Ele nos quer bem, Ele não nos trouxe para esse mundo para sofrer. Nós temos a responsabilidade de fazer deste mundo um lugar bom para se viver. É nossa missão, é nossa vocação, é nossa responsabilidade, pois que cada um onde estiver, no contexto onde estiver inserido, que faça o melhor de si para melhorar esta sociedade, para melhorar a vida pessoal, familiar e social. E que o Senhor nos ajude neste itinerário, nos ajude nesta missão. E assim seja.